Família Bolsonaro está totalmente desesperada. Eu vou ser sincero, eu nunca vi os integrantes da família Bolsonaro tão desesperados assim. Nem quando eles tiveram que trabalhar. Se bem que eles nunca trabalharam, né? O Carlos, o Eduardo e o Flávio e o próprio Bolsonaro começaram a atacar os aliados, principalmente o Eduardo Bolsonaro, que fez um vídeo atacando o Pablo Marçal, que é assim, comédia pura. E lá no final do vídeo, da live que ele fez numa rede social, ele fala que ele foi lá para os Estados Unidos, porque é legal, tá aqui claro que é legal. Mas esse ataque todo chilicoso do Eduardo, do Flávio e também do Carlos Bolsonaro não é para atacar o Pablo Marçal. Na minha opinião, não é. Como não é se eles estão dirigindo o Pablo Marçal? O que eles querem fazer é atacar o Nicolas Ferreira, só que de modo indireto, porque o Nicolas fez um vídeo com o Pablo Marçal. E eles estão percebendo que o Nicolas está despontando. Por isso que o Eduardo Bolsonaro falou das costelas que foram tiradas do pai e viraram pessoas na política. Por isso que o próprio Bolsonaro atacou o Nicolas Ferreira indiretamente. O objetivo não é atacar o Marçal, mas sim o Nicolas Ferreira. E aí vem o Eduardo falar que estão querendo tirar o Bolsonaro de fora, falando que ele está inelegível. Quem mais está interessado em disputar 26 no lugar do Bolsonaro é o próprio Eduardo. Na sua opinião, essa discussão que está acontecendo entre a família Bolsonaro com o Pablo Marçal é para atingir o Marçal ou é para atingir o Nicolas Ferreira? Você acha que toda essa situação que está mostrando a fraqueza do Bolsonaro é culpa do Eduardo? Resumo o Eduardo em apenas uma palavra. Na minha opinião, piu-piu. E na sua, gostou desse chilique do Eduardo? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu tenho visto a família Bolsonaro nesses últimos dias extremamente desesperada, mas a culpa disso tudo é do próprio Eduardo Bolsonaro. Porque quem expôs o pai ao ridículo com essa história de convite, festa de Trump, barrados no baile, foi o próprio Eduardo. Porque quando o Trump foi vitorioso, o Eduardo, gargantão que é, porque a gente tem que entender, eu falo pra vocês, vocês acham que é picardia. Não é. O Eduardo Bolsonaro, ele tem complexo de ter o membro diminuto. A ex-namorada dele, a Patrícia Leles, falou, olha, eu estou sendo processada por um amigo do Eduardo Bolsonaro porque eu falei que ele tem um negócio pequeno. Então ele tem esse delírio de grandeza, de poder, de importância. O Flávio não tem, o Carlos não tem, só o Eduardo tem. E aí o Eduardo abriu a boca pra querer falar que ele é grande, que ele é bem articulado, que ele é bem relacionado e falou que o Trump iria convidar o pai. Veio o convite? Não. Se ele tivesse calado a boca, tivesse ficado quieto, não, eu estou indo lá para prestigiar a posse do Trump e tal, nada teria acontecido. Mas o que ele fez? Ele quis demonstrar poder, grandeza, e quis articular esse convite que não veio. Então nessa tentativa de mostrar que o pai era a única liderança da direita, que ele tinha a bênção do Donald Trump, Eduardo foi exposto ao ridículo porque ele não teve absolutamente nada. E o fato de ele não ter se encontrado com o Donald Trump proporcionou ao Pablo Marçal fazer aquele vídeo, que é um vídeo sabidamente anterior ao da posse do Trump, mas mesmo sendo um vídeo sabidamente anterior à posse do Donald Trump, o Pablo Marçal teve um trunfo que o Eduardo Bolsonaro não teve. Por quê? Porque o Pablo Marçal teve o registro com o Trump. O Eduardo teve esse registro? Não! Então aí ficou chupando o dedo, ficou todo nervososo, e aí fez esse vídeo que eu vou mostrar pra você, que não está aqui, mas eu vou fazer um corte e eu já vou trazer e você vai se deleitar com o vídeo. Tá aqui o vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu vou mostrar pra você e você vai dar risada, claro. Olhem só ele falando, o boboca aqui. Aí vem gente falando, você criticou aí, tava zoando ali o negócio do Marçal, o Marçal encontrou com o Trump. Meus amigos, se Marçal tiver alguma chance de ser presidente desse país, você vai estar condenando os caras de 8 de janeiro à prisão, a pelo menos até 2031. Isso aqui é importante. Perceba o discurso do Eduardo Bolsonaro e como esse discurso é um discurso que não está mais sendo abrangente a toda a direita e é um discurso velho. O Eduardo é um idiota. Ele foi lá se reunir nos Estados Unidos com quem? Com o Bannon. Bannon é um velho. E quando eu falo velho, não estou falando velho de idade, velho de ideias. O Bannon de 2016. O Eduardo não percebeu que o trem dele passou, como diz o Zelensky pro Lula. Mas vamos continuar aqui. Tem que ter, culhão. Eu conheço um cara que tem culhão. O plano A, B e C
é Jair Bolsonaro. Sabe por que ele falou isso? Porque quando ele, Eduardo, falou que ele era o plano B, o Bolsonaro falou, eu sou o plano A, eu sou o plano B e o plano C. Aí o Eduardo calou a boca. Só que, olhem só o que ele vai falar agora. O pessoal fica, mas o que vai acontecer? Não, mas ele tá inelegível. Ele tá inelegível e fica sempre uma suscitação. Ah, quem é que vai suceder, quem é que vai suceder, não sei o que, pra quê? Pra tirar a liderança desse cara. Então, o nosso trabalho aqui, ele é sério. Eu não vim aqui pra lacrar e ganhar like. É legal estar nesses locais? É legal. O cara foi lá pra curtir. Agora, quem mais está interessado em disputar 2026, no lugar do Bolsonaro, é o próprio Eduardo. Quem fez uma entrevista logo depois, concedeu uma entrevista falando eu me coloco à disposição, eu me sacrificaria pra poder disputar, foi o próprio Eduardo. Então o que esse cara tá falando? Quem quer pegar o lugar do pai é ele. Ele vai arrumar confusão na família. E esse vídeo do Eduardo, na verdade, não é pra atacar o Pablo Marçal. Claro, é pra desgastar o Marçal, mas o objetivo dele é atacar o Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas Ferreira se desponta como sendo uma grande liderança do bolsonarismo. Diferentemente do Eduardo, que é o idiota, o Nicolas também é, mas o Eduardo é muito mais. Diferentemente do Eduardo, do Carlos, do Flávio e do próprio Bolsonaro, Nicolas e Pablo Marçal, eles são muito mais semelhantes do que Nicolas e Bolsonaro. Eles ficaram fulos que o Nicolas se encontrou com o Marçal. Então o que eles querem fazer? O Marçal é um traidor. O Marçal ele não vai dar anistia ao 8 de janeiro. O Marçal ele tá com o Alexandre de Moraes. Por quê? Pra contaminar o Nicolas com essas críticas ao Pablo Marçal. Porque o Nicolas, ele tem uma capacidade que nenhum filho do Bolsonaro tem, nem o próprio Bolsonaro. O Nicolas, ele consegue viralizar, assim como o Marçal, por si próprio. O Bolsonaro precisa do Carlos para montar a estratégia. E o Carlos precisa do Bolsonaro para viralizar. Porque ele, Carlos Bolsonaro, não consegue. E o Bolsonaro sozinho também não. E o Nicolas e o Pablo Marçal, eles comungam de um discurso que é um discurso político-religioso que o Bolsonaro não comunga. É o discurso que a direita está adotando no mundo todo, inclusive com o Trump. Mas o tosco do Eduardo Bolsonaro não percebe isso. Não percebeu. Eles não conseguiram entender que houve uma mudança na direita. Não conseguiram sacar isso. O Trump ganhou, não com esse discurso, do sistema. O sistema está perseguindo, porque ele vai nos perseguir, tem essas forças ocultas. O Alexandre, não foi assim que o Trump venceu. Trump venceu perseguindo imigrante, por quê? Trump fala, nós temos que mandar esses imigrantes embora. Por quê? Porque se nós mandarmos os imigrantes embora, ele não tá falando que vai cair a criminalidade, não tá falando nada disso. Ele tá falando que se nós mandarmos os imigrantes embora, você, americano, vai voltar a ter prosperidade no seu emprego. Esse é o discurso. É o discurso do Marçal. É um discurso da teologia do coach. Vamos usar Jesus como se ele fosse um coach financeiro. Um guia de autoajuda financeiro. O Eduardo faz isso? Não faz. O Bolsonaro faz isso? Não faz. O Flávio também não e o Carlos também não. Quem faz? O Marçal faz e o Nicolas Ferreira tem condição de fazer. Trump fez. Eles não perceberam, porque o tolo do Eduardo, que se sentia importante, foi recebido por aliados do Trump. Que aliados? O Bannon? O Bannon não tá mais com o Trump, o Bannon não foi recebido na cerimônia de posse. Trump está com novos aliados, entre eles o Elon Musk, que é o novo Steve Bannon. Mas o Eduardo é muito tolo pra perceber isso, porque ele tem um intelecto diminuto, e ele ficou fulo da vida com o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal demonstrou o seguinte, olha Eduardo, você se acha todo grandão aí, geopoliticamente falando, mas você é um nada, você é um pequeno, e aí veio todo o problema do piu-piu pequeno que ele tem, todo o complexo, e ficou fulo e fez esse vídeo. Só que eles estão atacando os adversários de Bolsonaro no campo da direita, não somente o Marçal, porque o Flávio Bolsonaro começou a falar também dos ingratos, aqueles que vieram da costela de Bolsonaro, que agora não estão mais querendo saber da sua liderança política, fazendo uma indireta, não ao Marcos Pontes somente, mas ao Nicolas também, porque o Nicolas apareceu com o Marçal. O bolsonarismo quer manter o Bolsonaro como sendo o centro e as outras figuras orbitando ao redor dele. Mas o Nicolas foi pro lado do Marçal. Ele pode até voltar, mas ele foi pro lado do Marçal. E na hora que ele volta, vamos supor que o Bolsonaro esteja aqui e o Marçal esteja aqui. O Nicolas foi até o Marçal. Na hora de voltar, ele vai voltar, mas ele não vai voltar tudo. Então há um enfraquecimento. E o Flávio tá falando de costela, quer mais costela do que os próprios filhos do Bolsonaro? Faça meu favor, pô. E o Eduardo tá querendo puxar o tapete do pai, essa é a verdade. Aí vem Bolsonaro, em entrevista à CNN, com a farsa da Michelle, que Michelle vai sair como candidata a presidente da República.
e ele vai ser ministro da Casa Civil. Quase que ele fala, ó, o presidente sou eu, viu? O presidente sou eu, piscando. O presidente vai ser Michele. Bolsonaro sabe por que não vai fazer isso? Porque a última vez que ele fez isso, lá nos anos 90, com a Rogéria Bolsonaro, ele provocou uma briga de família imensa. Porque ele teve que botar o Carlos pra disputar com a mãe. Isso rachou a família toda. Ele vai fazer isso de novo? Não vai. Não vai. Até porque, né? Michele gosta muito mais de se maquiar e de abraçar o maquiador que abraçar ele, Bolsonaro.